caso absurdo. O bairro de Valéria, tá, gente? O bairro de Valéria. É uma mãe, a grande maioria não tem vaga em creche, né? Depende do vizinho para olhar o filho, depende dos amigos, depende de um parente. Aí essa mãe consegue uma vaga em uma creche no bairro de Valéria. Aí o resultado é esse aqui. Uma professora flagrada agredindo a criança. Se fosse com seu filho, o que é que você faria se isso que você está vendo aqui, olha, as marcas da violência no corpo da criança e aqui a imagem da professora agredindo? Uma creche. Vou te fazer uma pergunta, Tainá, que é uma pergunta para o nosso povo. Se fosse com seu filho ou sua filha, o que é que você faria? É com você, Tainá. Pois não, Pimenta, é um questionamento que com certeza todos nós estamos fazendo desde o início do Balanço Geral. Assim que a gente teve o conhecimento, que apuramos e que já entramos em contato com a principal mãe denunciante, que é a Tassiane, a gente tem se questionado, tem se mobilizado muito com relação a isso. E impressionante o fato de que, após a história ganhar repercussão com o Balanço Geral, Pimenta, várias outras mães já surgiram relatando situações similares. Eu estou, inclusive, com a Nayara aqui, daqui a pouco eu vou conversar com ela. Primeiro com a Tassiane, que foi justamente a mãe que denunciou e que deu ponto de partida para que tantas outras pudessem trazer informações, não é, Tassi? Seja bem-vinda novamente ao Balanço Geral. O seu filho tem 3 anos de idade, só relembrando, ele chegou em casa contando para você que teria sido agredido dentro de sala de aula? Exatamente, ele chegou com as marcas na terça-feira e aí ele me contou e ele fez em mim como a professora fez nele, né? Eu peço também, Thay, para que outras mães não se calem, vendo a reportagem, vendo os vídeos, procure a delegacia, denuncie. Eu preciso de justiça pelo meu filho e pelas outras crianças também. Tem mães que estão com medo, não podem ter medo de denunciar, de falar o que vem acontecendo. A gente viu vários relatos que eu te mostrei de mães falando, crianças chegando com boca partida em casa, crianças que a professora bateu a cabeça na mesa. Essa mesma professora? A mesma professora, porque o relato da mãe é de uma criança da mesma sala. A agressão do seu filho foi na última terça-feira? Na última terça-feira. A agressão dele e de outras crianças. E aí eu estava te questionando, né, Tassiane, com relação ao que você fez na hora em que o seu filho te contou. Você me relatou que foi até a escola, solicitou as imagens e quando teve acesso àquele susto, né? Porque foi tudo registrado. Exatamente. Quando a criança fala, a gente já fica já com aquele sentimento, né? Com aquela tristeza, com aquela preocupação. Mas quando a gente vê de fato as imagens, é muito pior. Eu não desejo isso para mãe nenhuma, porque tá me doendo, tá doendo meu filho. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, o psicológico de meu filho, como é que vai ser, o meu também eu não sei como é que vai ficar. Acreditar que outras escolas possam tratar ele bem, eu não sei se eu vou ter essa confiança. A questão que eu relatei com você da audiência, que é em maio. Eu não tenho condição de esperar até lá. Uma situação que aconteceu terça-feira, eu tenho que esperar para ano que vem, maio do ano que vem, para que seja resolvida. Eu preciso de justiça, tanto pelo meu filho, quanto pelo filho dos outros. Aproveitando sua fala, vou conversar um pouquinho com a Nayara aqui, porque o filho dela já estudou nessa creche, Pimenta, mas há cerca de 1 ano, mais ou menos, né, Nay? Ela tirou o filho por conta de situações muito parecidas com as relatadas aqui por Tassiane e por tantas outras mães que já surgiram principalmente nas redes sociais e no aplicativo WhatsApp. A gente teve acesso a alguns prints, daqui a pouco eu vou ler essas mensagens também, viu, Pimenta? Como foi o caso do seu filho em específico, Nay, que também tem espectro autista, né? O que ainda deixa a situação ainda mais difícil, mais complexa e mais delicada com relação aos traumas, né? Boa tarde, eu levava ele para a escola, quando eu matriculei ele, apresentei os laudos médicos dele, tudo direitinho. E na época o meu filho ele era não verbal, ele não sabia se comunicar. E aí eu expliquei tudo direitinho para ela. E aí teve várias vezes que meu esposo ia levar e eu ia buscar. Na hora que eu ia buscar o meu filho, ele sempre vinha sujo, né, de necessidades, fazia sujo de cocô, mijado. E às vezes ela dizia assim, mãe, ele se molhou.
Só que eu sempre cheirava, sempre tive essa mania de cheirar, né? E quando eu cheirava, eu sentia o cheiro e eu fui lá, reclamei, chamei atenção, conversei com elas. Teve tempo que eu parei de levar o meu filho para a escola por conta disso. Comentei com a moça que cuidava do filho de Tassiane. E ela me relatou que ele tinha chegado com a cabeça machucada. Aí teve outra vez que chegou mordido. Eu fiz assim, o meu ainda não chegou assim. Mas quando chega assim, a gente tem que ir na escola procurar saber realmente o de fato que aconteceu. Só que ele chegava. Teve vezes que o meu filho ele faz uso de remédio para poder dormir. Só que ele tomava o medicamento à noite, não tomava durante o dia. E muitas vezes eu ia buscar meu filho tinha que vinha dormindo, que ela dizia que ele entrou em um sono profundo na escola, coisas que me fez questionar, porque quando ele estava em casa, ele não ficava assim, desse jeito. Então, esses motivos, né, me levaram a tirar o meu filho de lá. Eu tirei e matriculei em outro local, entendeu? Mas isso daí não pode ficar impune, tem as câmeras, as imagens aí, tem que ser feito algo, esperar daqui para maio, uma coisa que aconteceu agora, não. Quantas crianças ainda vão passar por isso? E você conversava com outras mães, né, Nayara? Conversava também com outras mães, principalmente com a moça que tomava conta de Lourenço. Falava sempre com ela e ela sempre me mostrava as coisas que acontecia com ele, como ele chegava. E a professora sempre relatava que era porque ele não ficava quieto ou que eram outros alunos que faziam isso. Mas, de fato, a gente está vendo nas imagens que não era isso, era causada pelos próprios profissionais. E a gente precisa ressaltar uma informação, Pimenta. Eu quero até que você venha aqui, tá? Mais para o meu lado. Aproveitar que vocês duas estão aqui com a gente. Agradecer mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Seriam 2 profissionais que ficavam dentro da sala de aula acompanhando, não é isso? Sim. 2 profissionais, inclusive quando eu questionei, me informaram que a outra profissional, que era a auxiliar, só tinha 1 mês. E que ela não tinha ciência, só que não tem como a pessoa não ter ciência. A pessoa tá ali na sala com a professora, tá vendo a professora pegar uma criança, jogar uma criança, arremessar, chutar e não ver, não maldar, não tem como. Não tem como a pessoa não ver. E os relatos no grupo de WhatsApp das mães, né? A gente observou, Pimenta, várias mensagens, principalmente após a gente contar a história aqui no Balanço Geral, de mães que não sabiam exatamente o que estava acontecendo com algumas crianças e relatando, meu Deus, é por isso que meu filho chega chorando, é por isso que meu filho não quer ir para a escola. Ou seja, tomaram conhecimento a partir da sua denúncia. Exatamente. E se eu não denunciasse, elas não iriam saber, porque a escola queria abafar o caso. Não queria que ninguém soubesse, não queria que divulgasse. E hoje eu tenho ciência que eu fiz a melhor coisa, que foi realmente divulgar, entrar em contato com vocês, para poder mostrar a todo mundo. Porque não foi só com meu filho, foram com outros filhos, ou o filho de outras pessoas também. É importante ressaltar, viu, Pimenta, para todo o nosso público aqui, a gente tem e preza sempre pelo jornalismo com compromisso, com a ética, com verdade. Nós procuramos a creche em questão, que fica em Valéria. Solicitamos um pronunciamento, mas até agora não tivemos, na Cocesa, perdão, e até agora nenhuma informação, nenhum posicionamento, nenhuma argumentação por parte da creche até este exato momento. Mas seguimos aguardando, claro, alguma resposta com relação ao que tem acontecido. Inclusive no próprio grupo, né, Tassi, foi dito por uma administradora que elas iriam se pronunciar, elas iriam falar sobre o assunto, mas ainda estavam digerindo o que estava acontecendo. Alguém te procurou hoje? Não, ninguém me procurou. A única pessoa que me procurou foi a diretora, pedindo para que eu não divulgasse o vídeo, porque o vídeo estava em segredo de justiça. Foi o que ela me pediu para não fazer. Mas eu creio que ela não queria que eu expusesse a escola, né? A creche em si, a situação toda que já vinha acontecendo. Porque certamente ela viu em algum momento que a criança estava sendo agredida. Porque a criança vinha sendo agredida há dias, não sabe se há meses. E um responsável não está vendo? As câmeras estão ali de enfeite? Seu filho levou pelo menos 3 tapas. No rosto. 3 tapas, isso que a gente viu ali no vídeo. Fora a parte que ela arremessa meu filho para fora da sala, o que é que ela não fez? Porque meu filho tá com a mancha aqui, tá com a marca aqui, tá com machucado no pescoço. Eu não sei se quando ela colocou ele para fora da sala, ela machucou, que foi o que ele me relatou, que ela aperta ele por aqui. Pimenta tem uma pergunta para fazer para vocês duas, pois não, Pimenta? Só para confirmar, Tainá, a professora foi afastada das atividades? Só me confirma, porque eu fiquei sem entender, porque não sei se a creche, porque pelo que você falou, a creche não deu nenhuma resposta, mas essa professora continua ainda na creche ou foi afastada? A professora foi demitida, a diretora demitiu ela,
No exato momento que ela teve ciência de toda a situação, ela mandou para mim que tinha acabado de demitir a professora. Olha, isso é importante. Isso aqui chegou para o seu WhatsApp, foi, Tassiane? Chegou no WhatsApp do grupo da escola. Ó, tem uma nota de esclarecimento, Pimenta, que foi passada aqui no grupo das mães da creche. Infelizmente, não mandaram posicionamento para a imprensa, mas fala o seguinte aqui, ó. Eu não vou nem citar aqui o nome da creche, mas na nota diz que vem por meio desta nota esclarecer os fatos ocorridos no dia 23 de setembro de 2025, envolvendo uma situação entre uma professora da instituição e um aluno durante o horário escolar. Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, as providências imediatas foram adotadas com o desligamento da professora no exato momento de ciência do ocorrido, a fim de preservar a integridade física e emocional do aluno e garantir o andamento das investigações com isenção e responsabilidade. Diz a nota que reafirmamos que repudiamos qualquer forma de violência ou conduta inadequada dentro do ambiente escolar. Nossa missão é oferecer um espaço seguro, respeitoso e acolhedor para todos os estudantes, professores e colaboradores. Por respeito à privacidade das partes envolvidas, não divulgaremos mais detalhes até que o processo de apuração seja concluído. Nos comprometemos a manter a comunidade escolar informada com transparência e a tomar todas as medidas cabíveis para que situações como essa não se repitam. Essa é a nota de esclarecimento da direção desta creche, que fica na Cocisa, mas o esclarecimento foi apenas publicado no grupo das mães, que inclusive estavam colocando vários vídeos do nosso trecho aqui, né, da entrevista ao vivo. Eles apagaram esses vídeos, mães relataram situações como você chegou a ler, que o filho chegou em casa falando que ela precisava fazer uma faxina, que ela estava imunda. Uma criança chegou falando isso para a mãe, que a professora chegou falando que a criança precisava de uma faxina. Como é que você fala isso para uma criança? A criança é o quê para precisar de uma faxina? Uma professora teria dito isso para essa criança? Exatamente. A mãe relatou no grupo que a filha chegou em casa informando isso. Que a professora disse a ela que ela precisava de uma faxina porque ela estava imunda. Muito obrigada pelas informações, Tassiane. Toda a força do mundo para você. A gente vai seguir acompanhando o seu caso de perto. Pode contar com a gente. Nayara, muito obrigada também pela sua contribuição. Pimenta, eu volto com você e a gente segue acompanhando cada detalhe desta história que traz uma denúncia gravíssima e a necessidade de olhar cada vez mais por nossas crianças em qualquer ambiente. É uma luta tão grande para você conseguir uma vaga em uma creche, né? Tanta luta para você conseguir uma vaga, porque a maioria tem que trabalhar, não tem com quem deixar. Aí você consegue. Aí você acha que seu filho está sendo bem cuidado e de repente uma professora... Porque isso daqui é imagem, gente. Isso daqui não é o Pimenta falando não, tá? A imagem está mostrando. Aqui a imagem fala por si só. Já é uma luta, uma guerra para você conseguir uma vaga em uma creche. Porque a grande maioria das mães não tem com quem deixar o filho, pede para o vizinho, implora para o vizinho para olhar o filho. Aí de repente quando consegue a vaga acontece isso daí. Me dá o nosso time de repórteres do Balanço Geral trazendo a imagem. Ali a creche é essa denúncia grave, a professora foi demitida. Segundo a informação, é importante também que as autoridades competentes possam acolher. A professora também está com espaço aberto, a creche também.